Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Nessa tarde nós estamos aqui para trazer mais uma mensagem para a sua vida, cujo título é: Obedecer a Deus não é despesa, é lucro. E nós sabemos que alguns cristãos estão sempre falando a respeito daquilo que eles tinham que deixar para trás e de quanto custou para eles se tornarem cristãos. Mas não é despesa obedecer a Deus e dedicar a Ele a nossa vida. Na realidade, é lucro. Porque vai lhe custar muito caro não obedecer a Deus. Talvez haja alguma despesa em reais, mas podem surgir doenças e enfermidades e até a morte prematura. Pode custar-lhe mágoas e tristezas. Mas louvado seja Deus! É tão bom estar totalmente na vontade perfeita de Deus, onde você está inteiramente dedicado, submisso e entregue a Ele. É bem melhor obedecer a Deus do que ir contra a sua vontade. Sabe por quê? Porque a desobediência apaga a luz. Uma pessoa pode desobedecer algo específico que Deus lhe mandou fazer. Isso é desobediência. Mas a pessoa também pode desobedecer a Bíblia, a vontade revelada de Deus. Isto é desobediência também. E aí a pessoa pagará caro. Mateus capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos. O 25, o 27, o 28 e o 31, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? E a Bíblia também fala, meus irmãos, mais uma vez eu repito, Mateus 6,25, não andeis ansiosos pela vossa vida. Com isso, o Senhor Jesus está dizendo a você e a mim, não se preocupem. Você precisa saber que não vai receber mais luz da parte de Deus, até você andar na luz que você já tem. Não se preocupe, portanto, com as coisas que você não compreende na palavra de Deus. É só tomar muito cuidado para praticar aquilo que você já sabe. As demais partes cuidarão de si mesmas. Obedecer a Deus e a sua palavra só dá lucro. De fato, se você não estiver andando na luz da palavra de Deus, será muito difícil para você andar na vontade específica de Deus para você e aí seguir o seu plano e o propósito que Ele tem na sua vida. Porque Deus tem um plano perfeito para a nossa vida e este plano inclui andar na luz da sua vontade. E vontade essa que é específica para cada um de nós. Mas também inclui andar na luz da sua santa palavra escrita. Por exemplo, o plano perfeito de Deus para você é que você ande na saúde divina. E se você ficar doente, a cura para você. Mas o melhor de Deus é que andemos na saúde. Deus não nos oferece menos na nova aliança do que Ele oferecia ao seu povo na antiga aliança. A Bíblia até mesmo diz que em Cristo temos uma nova e melhor aliança, firmada
em promessas melhores. Hebreus 8, versículo 6. No Antigo Testamento, Deus disse a Israel: tirarei do vosso meio as enfermidades. Êxodo 23, versículo 25. Note que o Senhor não disse aos israelitas que nunca morreriam, mas disse: completarei o número dos teus dias. Isso significa que viveriam e morreriam sem doenças e enfermidades, pois no versículo anterior ele dissera: tirarei do vosso meio as vossas enfermidades. Os patriarcas do Antigo Testamento, aqueles que andavam segundo a antiga aliança, não morreram de doenças ou enfermidades. Iam simplesmente chegando ao fim. E era comum entre eles convocarem primeiro os seus filhos e impor-lhes as mãos para abençoá-los. Então falavam: veio a hora de eu partir, e entregavam o espírito e passavam para a glória. Sim, disse alguém, mas isso é segundo o Velho Testamento. Isso pertencia somente a Israel. Mas eu lhes digo, não, isso pertence à igreja. Nós lemos em Hebreus 8:6 que em Cristo temos uma aliança nova e melhor, baseada em melhores promessas. Mas em que a nova aliança seria melhor do que a antiga, se nos tempos antigos tínhamos o privilégio de vivermos livres das doenças e enfermidades e nós não temos o mesmo privilégio? Mas eu lhe digo, posto que temos uma nova e melhor aliança, firmada em melhores promessas, ela forçosamente inclui tudo quanto havia na antiga aliança e outras coisas ainda, porque de outra forma não seria melhor. Mas note que era condicional a promessa de cura que Deus fez aos israelitas, porque dependia deles se dedicarem e se submeterem à palavra de Deus e ao próprio Deus. Quando eles se dedicavam e se submetiam ao Senhor e à sua palavra, o Senhor cumpria a sua parte na aliança e tirava as doenças do meio deles e os fazia desfrutar de vida longa na terra. E eu, mais uma vez, ressalto, não nos custa obedecer a Deus e a sua palavra, porque essa obediência só nos trará lucros. E Deus quer que nós venhamos nos submeter à sua palavra, porque ela é a verdade revelada ao homem. Mas ele também quer que venhamos nos submeter à sua vontade ou plano para a nossa vida individual. Estou falando a respeito de você cumprir também a sua tarefa no serviço do reino de Deus. E se você obedecer a Deus em todas as áreas da sua vida, não lhe custará nada, pelo contrário, você só receberá dividendos. Nós sabemos que Deus é amor, como está escrito na primeira carta de João 4:8. Mas você sabia que a Bíblia também diz que Deus é fogo consumidor? Como nós vemos em Deuteronômio 4:24 e em Hebreus 12:29? Você sabia que a Bíblia também diz que o juízo começa na casa de Deus e que se os justos são salvos com dificuldade, o que será dos ímpios e dos pecadores? Nós vemos isso em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 17 e 18. Mas muitas pessoas não gostam de ouvir falar a respeito de Deus na sua atividade de juiz. Achariam melhor ouvir falar que Deus é amor e que elas poderão fazer tudo aquilo que quiserem: amaldiçoar, fumar, beber, adulterar.
e que Deus só vai fazer de conta que ele não viu. Mas as pessoas que agem dessa forma não têm a mínima dedicação e compromisso com Deus. Na verdade, essas pessoas estão dedicadas ao mundo, à carne e ao diabo. Sem dúvida, Deus é amor. Mas a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos e irmãs, Deus nos deu o seu Filho como dádiva. Mas o que nós fazemos com esse presente? Rejeitar a Deus e a sua palavra envolve juízo contra nós. As pessoas provocam juízo contra si mesmas quando persistem em desobedecer a Deus e a sua palavra. Algumas pessoas acham que podem fazer tudo quanto desejam e viver de modo que acham que é bom e que Deus ainda assim as amará. Graças a Deus porque Ele nos ama, mas nem por isso deixa de haver consequências pelos nossos atos que não correspondem à sua palavra. Mas caso você saia do caminho de Deus e se arrependa e resolva agora mesmo se voltar a Ele, Deus o ama e Ele te aceita novamente de volta. Se você, claro, assim quiser e assim o permitir. E Deus passa a te purificar e a te endireitar. Mas se você persistir nas iniquidades, no pecado, na desobediência, saiba que isso vai lhe custar muito caro. E muitas vezes, coisas ruins acontecem às pessoas e elas se questionam: foi Deus quem fez isso? Não. O que acontece comumente é que as pessoas, por causa da sua desobediência, abrem a porta para o diabo entrar na sua vida. Eu não quero que você entenda isso mal. E não é porque você está passando por provas ou dificuldades que você está na desobediência. O diabo tentará atacá-lo, mesmo quando você estiver na perfeita vontade de Deus. Porque ele procurará verificar qual qualidade espiritual você tem e se você realmente crê naquele que você alegra crer a respeito da palavra de Deus. Aí ele vai começar a agir. Se você mantiver a sua posição firme na palavra de Deus, pela fé, virá o dia do seu pagamento, porque não custa obedecer a Deus e ser fiel a Ele e à sua palavra, porque isto vai lhe render juros. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena entregar tudo ao Senhor. É lucrativo dedicar a nossa vida a Deus. Tudo quanto você é, tudo quanto você possui, tudo quanto você espera chegar a ser um dia, dedique a Deus. E Deus recompensará a sua fidelidade. Porque quando nós nos dedicamos totalmente ao Senhor e deixamos que Ele faça a sua vontade na nossa vida, às vezes pode parecer isto que tenha um custo muito alto, muito caro naquele determinado momento, porque há sempre um preço a pagar para nós obedecermos a Deus. Mas graças a Deus, recebemos bastante lucro a longo prazo quando obedecemos ao Senhor. Eu quero mostrar a você uma ilustração da Bíblia Sagrada, que embora o plano de Deus talvez não pareça ser o mais fácil no momento, no fim, sempre vale a pena obedecer a Deus. Se você examinar a Bíblia, no livro de Gênesis,
dos capítulos 37 ao 50, você verá a história de José e do preço que ele teve que pagar a fim de obedecer a Deus. Você sabe quais foram os problemas que José teve? Deus dera a ele sonhos a respeito do seu plano para a sua vida. Mas os irmãos de José ficaram com ciúmes e inveja e queriam matá-lo. Mas um dos irmãos interveio e, como alternativa mais branda, venderam-no para ser escravo. Então, contaram ao pai Jacó que uma fera tinha devorado José. Por isso José foi para o Egito como escravo e depois de muitas perseguições e tribulações, passou 7 anos na prisão por um crime que não cometeu. E ainda lá dentro, interpretou sonhos para o mordomo do faraó e para o seu padeiro Mor. Contou ao mordomo que o sonho dele significava que seria restaurado ao seu cargo, e avisou ao padeiro que o seu significava que seria decapitado. José pediu que o mordomo se lembrasse do caso dele, ao ser restaurado ao favor, mas o mordomo se esqueceu disso. Até aquelas alturas, José já tinha passado 5 anos na prisão e passou outros 2 anos trancado ali, antes de ser finalmente solto. Ao se dar conta de que o mordomo se esquecera dele, José facilmente poderia ter perdido a esperança baseada no sonho que Deus lhe dera. Mas sabe o que aconteceu? Em vez disso, ele permaneceu fiel. Se José tivesse agido igual a maioria das pessoas, teria dito: obedeci a Deus e fiz um favor ao mordomo. Mas o que eu recebo em troca? Esquecido. Servir a Deus não vale mesmo a pena. Ele poderia ter pensado dessa forma, mas não. José permaneceu fiel. E mais tarde, quando interpretou o sonho de Faraó, foi promovido ao posto de primeiro-ministro do Egito. E com isso, nós verificamos que a obediência de José rendeu-lhe lucros, embora às vezes, segundo parece, foi um preço alto demais que ele precisou pagar para andar na vontade de Deus para a sua vida. Surgindo um período de seca e havendo fome em toda Canaã, Jacó, pai de José, enviou seus filhos ao Egito para comprar cereais. Não enviou, porém, seu filho mais jovem, Benjamim. José e Benjamim eram seus filhos mais jovens, que lhe nasceram da sua amada esposa Raquel. Jacó já perdera José e não queria perder Benjamim também. José reconheceu seus irmãos quando foram até ele a fim de comprar grãos, mas eles não o reconheceram. No início, José acusou seus irmãos de serem espiões e lhes falou com severidade. José, na verdade, estava fazendo um plano para conseguir ver de novo seu pai e a Benjamim, o seu irmão. Depois você pode conferir lá em Gênesis 42. Os irmãos, então, voltaram para casa, levando a Jacó, seu pai, um fornecimento limitado de grãos, e lhe contaram tudo o que tinha acontecido. Quando lhe contaram que o primeiro-ministro do Egito tinha lançado Simeão na prisão e que tinha exigido ver Benjamim antes de lhe dar mais grãos, Jacó ficou muito abatido. Disse a eles: tendes-me privado de filhos. José não existe, Simeão não está aqui. E ides levar a Benjamim? Todas essas coisas me sobrevêm. Jacó pensava que as circunstâncias estavam contra ele, mas Deus, durante todo esse tempo,
estava levando-as a cooperar para o seu bem. Jacó teria que correr o risco de perder Benjamim, a fim de sobreviver à fome. E isto parecia um preço terrível a pagar. Mas quando Jacó concordou, Deus fez tudo cooperar para o seu bem, de modo que a longo prazo, a decisão de Jacó, no sentido de enviar Benjamim ao Egito, deu lucro. E eu digo a você, sempre dá lucro obedecer a Deus e a sua palavra. E também submeter-se à sua orientação na vida. Mas desobedecer custa muito caro. O caminho do Senhor é sempre o melhor. O caminho do Senhor é de bênçãos, é de proteção, é de vitória, até mesmo no meio das grandes provas e privações da vida. Obedecer a Deus e a sua palavra não nos custa caro, é puro lucro. E você, meu irmão e minha irmã, receberá grandes dividendos se obedecer à palavra de Deus e ao seu plano para a sua vida. Algumas pessoas, hoje em dia, estão tão envolvidas na tentativa de receber uma orientação da parte de Deus que se esquecem de ser praticantes da palavra. Por exemplo, a Bíblia diz muita coisa a respeito do perdão, mas por algum motivo, alguns cristãos não praticam perdão da maneira que a Bíblia o ensina. O assunto do perdão tem dupla aplicação. Em outras palavras, você precisa perdoar ao próximo quando ele comete um erro, mas você também precisa perdoar a si mesmo quando você sai fora em algum aspecto da sua vida. Se você não aprender esta lição, você ficará como aleijado e inválido durante todo o restante da sua vida, quanto a viver para Deus e andar com Ele. E a Bíblia fala em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você realmente se arrependeu, se confessou a Deus o seu pecado, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoá-lo e para purificá-lo de toda injustiça. E Deus não mais se lembrará de que um dia você chegou a fazer alguma coisa errada. Em Hebreus 8:12 está escrito: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Porque Deus não se lembra dos seus pecados, eu te pergunto, por que então você vai se lembrar deles? Seria de muito mau gosto lembrar os seus pecados diante de Deus, depois que Ele mesmo se esqueceu deles, não é mesmo? A Bíblia nos fala, Isaías 43, versículos 25 a 26. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta minha memória, entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possas justificar. Veja que o versículo 26 do capítulo 43 de Isaías diz: desperta-me a memória. Em outras palavras, lembre diante de Deus o que Ele disse na sua palavra. Certamente, você deve despertar a memória de Deus neste assunto, porque Ele assim ordenou. Mas você também precisa despertar a sua própria memória. Se você não ficar lembrando-se do que a palavra de Deus diz a respeito do perdão dos pecados, sabe o que pode acontecer? Você poderá ser vítima das acusações que Satanás tentará levantar contra a sua vida, ao repetir diante de você os pecados que você já cometeu no passado
e assim deixá-lo escravo do fracasso e da derrota. Esqueça-se do passado. Deus quer você bem-sucedido. Porque depois que você confessou o seu pecado a Deus, depois que você recebeu o perdão, o diabo procurará invariavelmente levantar o seu passado como se fosse uma fotografia. Mas afinal de contas, não passa de uma mera foto no quadro, porque o seu pecado já não tem existência real depois de você tê-lo confessado a Deus. A Bíblia diz: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Veja essa expressão, por amor a mim. Deus não disse que apagaria as suas transgressões por amor a você. Não me entenda mal. Fica claro que você recebe o benefício do perdão divino, mas ele diz: apago as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembro, por amor de mim. Ele não se lembrará desses pecados por amor a ele, pois assim ele poderá te abençoar, te ajudar e exercer o seu grande amor e a sua misericórdia em seu favor. E a Bíblia nos fala, Filipenses, capítulo 3, versículos 13 a 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Foi assim que o apóstolo Paulo se dirigiu à igreja de Filipos. Ele falava a respeito de si mesmo, embora esses versículos se apliquem a todos nós. Antes de um cristão prosseguir com Deus e chegar ao seu máximo potencial no ministério ou em outra coisa que Deus o chamou para fazer, terá que se esquecer do passado, e especialmente dos seus erros passados. Note algo que Paulo disse a respeito de si mesmo ao escrever a Timóteo. Na primeira carta ao Timóteo, capítulo 1, dos versículos 12 a 16. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer para a vida eterna. Veja, meu irmão e minha irmã, também aquilo que diz Lucas, quando ele foi inspirado a escrever a respeito de Paulo ou Saulo de Tarso, em Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 7, versículo 58. E lançando-o, Estevão, estava se referindo a Estevão, fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Capítulo 8 de Atos, versículo 1. E Saulo consentia na sua morte. Depois, capítulo 9 de Atos, versículos 1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote
lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Mas graças a Deus, porque a misericórdia do Senhor alcançou Paulo, que nasceu de novo e se tornou nova criatura em Cristo Jesus. E ele mesmo escreveu, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Era disso que Paulo falava lá em Filipenses 3, versículo 13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Em outras palavras, mediante o novo nascimento, Paulo ficava em pé diante de Deus, como homem completamente justo, como se o pecado nunca tivesse existido, nunca tivesse feito parte da sua vida. E se Paulo não tivesse aprendido a se esquecer, nunca poderia ter cumprido a vocação que Deus lhe dera, nem ter ocupado o cargo e ministério que Deus o chamara a exercer. Da mesma forma, nós devemos aprender a nos esquecer. De outra forma, não conseguiremos seguir com sucesso o plano de Deus para a nossa própria vida. E eu digo a você, perdoe a si mesmo. É um erro tão grande estar indisposto a perdoar a si mesmo quanto a recusa a perdoar os outros. Se você deixar de perdoar os outros e a si mesmo e se esquecer das suas falhas do passado, você se sentirá prejudicado quanto a receber algo da parte de Deus. Também em relação ao seu crescimento espiritual e quanto a vir a ser o que Deus quer que você seja. E hoje em dia, infelizmente, muitos cristãos estão indispostos a perdoar a si mesmos pelos erros do passado, pela desobediência a Deus e a sua vontade. Alguns até mesmo procuram se castigar por meio de abrir mão do sonho que Deus lhes colocou no coração e que era para realizarem. Mas mais uma vez eu insisto, não é o erro que você cometeu no passado, é o que você faz depois que conta para Deus. E você só pode prosseguir para o alvo se der o primeiro passo, que é esquecer-se das coisas que para trás ficam. Não importa o quanto você tenha desobedecido a Deus no passado. Saiba de uma coisa, Deus quer que você seja, a partir de hoje, obediente à sua palavra e ao seu plano para a vida hoje. E à medida que você se submeter à palavra escrita de Deus e ao seu plano e ao seu propósito, você colherá ricos dividendos. No final das contas, lembre-se sempre, nunca lhe custará caro obedecer a Deus. Sempre lhe renderá lucros. Assim seja na sua vida. Vamos orar e pedir a Deus para que, se houver algum pecado não confessado ou algo em oculto, que nesta tarde nós venhamos confessar os nossos pecados, perdoar o próximo e perdoar-nos a si mesmos. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta tarde nós estamos aqui para pedir perdão dos nossos pecados. Nós reconhecemos que somos falhos, nós reconhecemos, Pai, que temos fraquezas, mas nesta tarde nós nos lembramos, Pai, que Tu és um Deus de amor e de misericórdia. E neste momento nós confessamos
diante de ti os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões. Mas é a tua palavra que nos diz que se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, neste momento, Pai, nós estamos aqui confessando os nossos pecados e recebemos de ti o nosso perdão. E a partir de agora, não vamos mais nos lembrar das coisas que para trás ficaram, mas nós vamos avançar em direção ao alvo para receber de ti a plenitude das bênçãos que o Senhor já preparou para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.